Nosso Lar, de André Luiz, capítulo 8, Organização de Serviços. Decorridas algumas semanas de tratamento ativo, saí pela primeira vez em companhia de Lísias. O espetáculo das ruas me impressionou. Vastas avenidas enfeitadas de árvores frondosas, ar puro, atmosfera de profunda tranquilidade espiritual. Porém, não havia qualquer sinal de inércia ou de ociosidade, porque as ruas estavam repletas. Entidades numerosas iam e vinham. Algumas pareciam situar a mente em lugar distante, mas outras me dirigiam olhares acolhedores. O companheiro se incumbia de me orientar diante das surpresas que surgiam ininterruptas. Percebendo as minhas íntimas conjecturas, esclareceu solícito. Estamos no local do Ministério do Auxílio. Tudo o que vemos, edifícios, casas residenciais, representa instituições e abrigos adequados à tarefa de nossa jurisdição. Orientadores, operários e outros serviços da missão residem aqui. Nesta zona, atende-se a doentes, ouve-se pedidos, selecionam-se preces, preparam-se reencarnações terrenas, organizam-se turmas de socorro aos habitantes do umbral ou aos que choram na terra. Estudam-se soluções para muitos, os processos que se prendem ao sofrimento. Ou seja, o Ministério de Ajuda auxilia a todos, encarnados e desencarnados. Auxilia a todos os que sabem pedir e merecem ajuda, como a gente já entendeu no capítulo anterior, né? Então, em nosso lar há um Ministério de Auxílio? Perguntei. Como não? Nossos serviços são distribuídos numa organização que se afeiçoa dia a dia sob a orientação dos que presidem os nossos destinos. Fixando em mim olhos lúcidos, prosseguiu. Não tem visto nos atos da prece nosso governador espiritual cercado de 72 colaboradores? Pois então, são os ministros de nosso lar. A colônia a colônia é essencialmente de trabalho e realização e se divide em 6 ministérios, cada um orientado por 12 ministros. Temos os ministérios da regeneração, do auxílio, da comunicação, do esclarecimento, da elevação e da união divina. Os 4 primeiros nos aproximam da esfera terrestre e os 2 últimos nos ligam ao plano superior, visto que a nossa cidade espiritual é zona de transição, ou seja, transição para ir para planos superiores ou para reencarnar. Os serviços mais grosseiros se localizam no Ministério da Regeneração, os mais sublimes no da União Divina. Clarencio, o nosso chefe amigo, é um dos ministros do auxílio. Valendo-me da pausa natural, exclamei comovido: Oh, nunca pensei na possibilidade de organizações tão completas depois da morte do corpo físico.
E Lísias esclareceu: sim, o véu da ilusão é muito denso nos círculos carnais. O homem comum ignora que todas as manifestações de ordem no mundo procedem do plano superior. A natureza agreste se transforma em jardim quando orientada pela mente do homem, e o pensamento humano, selvagem na criatura primitiva, se transforma em potencial criador quando inspirado pelas mentes que funcionam nas esferas mais altas. Nunca estamos desamparados. Precisamos lembrar sempre disso. Nenhuma organização útil se materializa na crosta terrena sem que seus raios iniciais partam de cima. Mas nosso lar também tem uma história, como as grandes cidades planetárias? Sem dúvida, os planos vizinhos da esfera terráquea também possuem natureza específica. Nosso lar é a antiga fundação de portugueses distintos, desencarnados no Brasil no século XVI. A princípio, a luta foi enorme e exaustiva. Segundo consta nos nossos arquivos no Ministério do Esclarecimento, há substâncias ásperas nas zonas invisíveis à Terra, assim como nas regiões que se caracterizam pela matéria grosseira. Aqui também existem enormes extensões de potencial inferior, como há no planeta grandes tratos de natureza rude e incivilizada. Os trabalhos primordiais foram desanimadores, mesmo para os espíritos fortes. Onde se congregam hoje vibrações delicadas e nobres, edifícios de fino trato, se misturavam as notas primitivas dos silvícolas do país e as construções infantis de suas mentes rudimentares. Ou seja, nossos indígenas construíam as ocas, enquanto os portugueses faziam construções mais elaboradas. Porém, os fundadores não desanimaram, prosseguiram na obra, copiando o esforço dos europeus que chegavam à esfera material, apenas com a diferença de que por lá empregavam-se a violência, a guerra, a escravidão. E aqui o serviço perseverante, a solidariedade fraterna, o amor universal. Então, os portugueses encarnados que chegavam aqui usavam do trabalho escravo, da violência, para modificar os silvícolas. No plano espiritual, os portugueses, para construir, utilizavam o amor e a solidariedade, a generosidade, o amor, para conseguir ir transformando os indígenas. A essa altura, atingíramos uma praça de maravilhosos contornos, ostentando extensos jardins. No centro da praça se erguia um palácio de magnificente beleza, encabeçado de torres soberanas que se perdiam no céu. Os fundadores da colônia começaram o esforço partindo daqui, onde se localiza a governadoria, disse o visitador. Apontando o palácio, continuou: nessa praça temos o ponto de convergência dos 6 ministérios a que me referi. Todos começam na governadoria, estendendo-se em forma triangular. O respeitoso comentou: ali vive o nosso abnegado orientador. Nos trabalhos administrativos, ele utiliza a colaboração de 3.000 funcionários, mas é ele o trabalhador mais infatigável e mais fiel
que todos nós reunidos. Os ministros costumam excursionar noutras esferas, renovando energias e valorizando conhecimentos. Nós gozamos de entretenimentos habituais, mas o governador nunca dispõe de tempo para isso. Faz questão que descansemos, nos obriga a férias periódicas, ao passo que ele mesmo nunca, quase nunca, repousa, mesmo no que concerne a horas de sono. Me parece que a glória dele é o serviço perene. Basta lembrar que estou aqui há 40 anos e, com exceção das assembleias referentes a preces coletivas, raramente o tenho visto em festividades públicas. Porém, seu pensamento abrange todos os círculos de serviço. Sua assistência carinhosa atinge a todos e a tudo. Depois de longa pausa, o enfermeiro amigo acentuou. Não faz muito tempo, comemorou-se o 114º aniversário de sua magnânima direção. Lísia se calou, evidenciando comovida reverência, enquanto eu, a meu lado, contemplava, respeitoso e embevecido, as torres maravilhosas que pareciam cindir, quer dizer, cortar o firmamento. Fiquem com Deus, amo vocês.